o Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos forços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Ora, muito boa tarde, bem-vindos à Tricalc Week. Estamos no dia 1 da nossa Tricalc Week. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Artec e sou eu que vou estar convosco ao longo da sessão de hoje. A Tricalc Week vai decorrer ao longo desta semana, de segunda a sexta-feira, no horário das 17 horas. O dia de hoje vai ser dedicado aos novos workflows de trabalho que a versão Tricalc 2022 vem permitir. Versão Tricalc 2022 a apresentar em novembro deste ano. Terça-feira teremos um webinário dedicado à aplicação, à implementação dos Zerocódigos no Tricalc. Vamos ver o nível de implementação que existe já dos Zerocódigos no programa Tricalc e experimentar alguns cálculos com estruturas pelo método REBAP-RSA e pelo método dos Zerocódigos. Quarta-feira teremos o colega Hugo Pinto a fazer a apresentação do webinário Tricalc Buildings, mais tipologias e integração, em que se vão destacar as inúmeras tipologias de cálculo que o Tricalc permite e a sua integração num único modelo e num único projeto. Quinta-feira será o dia das novas tipologias estruturais em proliferação, nomeadamente o Tricalc Light Steel Frame e o Tricalc Andimes, onde a Artec, com a componente Greatec Tricalc, é líder a nível mundial. Será também um webinário realizado pelo colega Hugo Pinto. Fechamos a Tricalc Week na sexta-feira, também às 17 horas, com um webinário dedicado à parte de orçamentação e fabricação na estrutura, nomeadamente a utilização do GES Business Intelligence e da gestão documental, conjuntamente com o Tricalc FAB, para a rastreabilidade da estrutura. Iniciamos assim a sessão de hoje com a apresentação do software Greatec Tricalc. Devido às condicionantes de tempo, é uma apresentação obrigatoriamente reduzida, mas que permite, por um lado, conhecer as características gerais do software Greatec Tricalc e, por outro, destacar também aspectos que são uma mais-valia importante para os projetistas e para os projetos de cálculo de estruturas. Assim, podemos dizer, de uma forma resumida e como introdução, que o Greatec Tricalc é uma solução integrada com análise por elementos finitos para os projetos de cálculo estrutural. Engloba um workflow de trabalho totalmente integrado que permite dizer hoje que Tricalc é mais do que um programa de cálculo de estruturas. É uma solução completa, pelo número de tipologias estruturais que permite englobar num único modelo de cálculo estrutural
e totalmente integrada, porque o seu workflow, que vai desde a modelação da estrutura até às folhas de projeto final, com detalhamento do dimensionamento realizado, permite, num único fecheiro, num único modelo de cálculo, obter toda a informação que se necessita para o projeto de estruturas e de forma totalmente interligada, de forma totalmente integrada. Assim, em cada uma das fases do projeto, Tricalc apresenta funcionalidades que são mais-valias importantes para o projetista, nomeadamente em termos de segurança do modelo que idealiza e que calcula, e também em termos de integração da informação final do projeto com aquilo que é um modelo estrutural, ao ter um workflow totalmente integrado, centralizado num único modelo, num único fecheiro. Outra das características muito elogiada no Tricalc, inclusive no filme introdutório desta sessão, tivemos a oportunidade de ouvir exatamente isso, é a capacidade que o Tricalc tem de poder permitir ao engenheiro interagir com o modelo estrutural, perceber através de qualquer perspectiva, de qualquer conjunto de perspectiva, de planos, de pórticos, de lajes, visualizações de lajes, qual é o comportamento da estrutura. Facilmente se consegue ver informações como centros de massa, centro de rigidez, drifts, o comportamento próprio da animação do comportamento da estrutura, os deslocamentos da estrutura em qualquer plano, em qualquer conjunto de planos, os esforços, o dimensionamento dos elementos e também a possibilidade de peritar esse dimensionamento e percebermos como é que esse dimensionamento foi feito e, portanto, podermos assim ter transparência total sobre aquilo que é o cálculo efetuado. Temos então ferramentas que nos permitem, de uma forma rápida e interativa, conhecer o comportamento da estrutura que estamos a idealizar, a construir, e também ter toda a informação acessível para podermos consultar e validar todos os cálculos realizados, toda a informação apresentada. São vantagens que aportam muita qualidade e produtividade aos projetos realizados. Este slide mostra, então, de uma forma resumida, a tal solução all-in-one que Greitec Tricalc acaba por ser e que nos permite englobar cerca de 30 tipologias estruturais num único modelo estrutural, numa única análise, se assim necessitarmos, com um workflow integrado que vai desde a modelação da estrutura até à parte de dimensionamento, detalhamento e inclusive a fabricação, por exemplo, no caso das estruturas da LSF, e que essa modelação é feita através de elementos finitos, com o tal dimensionamento e detalhamento integrado que já referimos. Portanto, uma solução all-in-one, totalmente integrada para maior produtividade e maior qualidade dos projetos de estruturas. Aqui podemos ver cerca de 23 tipologias presentes no software Tricalc. De referir que cada um destes módulos que aqui aparece possui, por sua vez, às vezes, no seu interior mais do que uma topologia, o que eleva para cerca de 30 as tipologias possíveis de estarem dentro do programa Tricalc. Por exemplo, a nível de paredes de contenção periférica, temos paredes moldadas, temos paredes de estaca, temos as paredes de estaca prancha e, portanto, a nível de barras de beton armado, temos também as consolas curtas. Existem uma série de tipologias que estão agrupadas num único módulo e, portanto, permitem elevar para cerca de 30 as tipologias totalmente disponíveis para um único projeto de cálculo num único software, neste caso o Greitec Tricalc. Como foi recentemente comunicado, a Artec passou a fazer parte do grupo Greitec, houve uma fusão da Artec na Greitec e, portanto, o Tricalc passa a ser agora um programa do portfólio da Greitec, um programa da área Simulate, da área de cálculo de estruturas da Greitec, e junta-se assim a programas como o Advanced Design, o Advanced Bridge, os Power Packs do Revit, o Revit da Autodesk, e temos também, através da Greitec, que é um dos maiores distribuidores mundiais da Autodesk, a possibilidade de ter ligação preferencial com o software da Autodesk, nomeadamente, por exemplo, através do Revit com os Power Packs da Greitec, e também com softwares como o Advanced Steel, que conhecemos bem, pois fomos, digamos que, os primeiros desenvolvedores da ferramenta Advanced Steel atualmente da Autodesk. Passam assim a encontrar no portfólio da Greitec o software Greitec Tricalc como uma solução para o projeto de cálculo de estruturas. Para terminar então esta apresentação inicial do software Greitec Tricalc e da empresa Greitec,
Deixo aqui a informação dos escritórios da Greitec na Europa. Portanto, a Greitec é uma empresa mundial. Além dos escritórios da Europa, temos escritórios em todo o mundo, mas fica aqui a informação dos escritórios que temos na Europa e, como podem ver, estamos também presentes de forma direta em Portugal, nomeadamente em Lisboa. Ora bem, passemos agora àquilo que é o tema principal do nosso dia número 1 da segunda semana da Tricol Week, em que vamos apresentar vários workflows, vários fluxos de trabalho que são possíveis de estabelecer atualmente com a versão Tricalc 2022, que está para ser lançada brevemente, durante o mês de novembro, e que traz como novidade formatos de interligação direta com software da Autodesk e com software da Greitec, através de formatos próprios desenvolvidos pela Greitec. Vamos assim ver ao longo da sessão de hoje ligações do programa Tricalc, nomeadamente ligações de estruturas desde o Tricalc, para o Autodesk Revit, para o Advanced Steel da Autodesk, para o Greitec Advantage Design e para o Revit com os Power Packs da Greitec. Vamos também ver informação de Tricalc passada para o formato OpenBIM, nomeadamente para ficheiros IFC e a sua possibilidade de utilização também em qualquer uma destas plataformas, embora com algumas outras limitações. É assim um dia com a utilização de bastantes softwares e softwares muito específicos da área da arquitetura, engenharia e construção, e que certamente será do vosso agrado visualizar como se pode então fazer modelação de uma estrutura no Tricalc e depois o intercâmbio dessa informação para todos estes softwares e o que podemos aí depois realizar. Aqui temos um esquema que demonstra exatamente aquilo que vamos efetuar ao longo da nossa sessão. Temos o Greitec Tricalc como o nosso software de apresentação para hoje, onde nós vamos desenvolver o nosso modelo estrutural, os nossos modelos estruturais, onde depois vamos realizar também modificações e ver como é que essas modificações são atualizadas em termos dos outros softwares. E vamos ver primeiro uma simulação da ligação do Tricalc com o Autodesk Revit, através da função DirectBIM 2.0, que é uma ligação na memória entre os dois softwares. Vamos ver também, através do novo formato GTCX da Greitec, dos conectores BIMs, como é que se estabelece a relação entre o Tricalc e o Revit, e faremos isso em tempo real para poderem ver efetivamente como é realizada essa integração. Faremos exatamente o mesmo com o Advanced Steel da Autodesk, faremos o mesmo com o Advanced Design também da Greitec, a nível de cálculo de estruturas, que nos permite ampliar as capacidades de cálculo de estruturas do Tricalc para análises como, por exemplo, análise não linear, para pushover análise em termos de sismo e outro tipo de análises que são possíveis de realizar com o Greitec, aproveitando o trabalho de modelação feito no Tricalc. Vamos também ver como é que, pegando nos modelos de Tricalc que são exportados para o Revit e através do Power Pack instalado no Revit, o Power Pack da Greitec, se podem rapidamente realizar modificações, detalhamentos de armaduras em 3D e em 2D de forma mais detalhada dentro do próprio Revit. Finalmente, vamos terminar depois com a utilização do formato IFC BIM, através da ligação OpenBIM, para mostrar também como é possível, através desse formato, fazer a passagem dos modelos do Tricalc para qualquer outro software da área BIM. O primeiro workflow então que vamos aqui apresentar, explicar, é o workflow de ligação entre o software Tricalc e o software Revit. Vamos fazer este workflow de duas formas. Nós vamos trabalhar com o Tricalc e o Revit através da mesma área de memória, utilizando o plugin desenvolvido pela Greitec, o plugin DirectBIM 2.0, que permite, sem ter que passar ficheiros de um lado para o outro, trabalhar na mesma área de memória e passar os modelos de Tricalc para o Revit e também visualizar os elementos desde o Revit no Tricalc de forma totalmente integrada. Assim, vou começar por fazer uma modelação de uma estrutura muito semelhante a esta que aqui temos,
e depois vou fazer a sua passagem através do Direct Beam para o Revit para vermos então o workflow em funcionamento. Para esse efeito eu vou começar por criar aqui uma nova estrutura no software Tricalc. Vamos aqui dar um nome qualquer. E vamos começar por utilizar funções internas do próprio programa para gerar um modelo estrutural de forma rápida, sem ter que estar a recorrer a DWGs ou a formatos BIM para importação de dados. Assim eu vou começar por gerar uma rede geométrica que vai ter 5 vãos numa direção. Vamos aqui colocar 5 vãos de 4 metros numa direção. Vamos ter na outra direção 4 vãos de 4 metros também, para gerar aqui uma estrutura com alguma dimensão. E vou indicar que quero, neste momento, apenas uma altura de 3 metros, para gerar a minha estrutura com nós encastrados e com ligações rígidas entre as barras. Qualquer uma dessas situações, quer a nível de apoios, quer a nível dos tipos de ligações das barras, poderia ser modificada posteriormente aqui dentro do próprio programa Tricalc, mas vamos partir assim deste modelo para gerar a nossa estrutura. Vou aproveitar para introduzir aqui sapatas, embora não iremos realizar a exportação dessas mesmas sapatas, e podia também aqui introduzir lintéis de fundação rapidamente no modelo estrutural, inclusive indo logo no alinhamento do nó inicial para o nó final. O programa reconhece os troços intermédios e divide logo a viga de equilíbrio em vários troços. Vou aqui aos planos de trabalho escolher a cota 300 para fazer o levantamento agora de 2 torres em aço para a parte superior da minha estrutura. Para esse efeito eu vou usar aqui também uma translação dos nós de 3 metros, criando as barras nessa mesma translação, e portanto neste caso o que eu vou fazer é colocar numa perspectiva que me permita selecionar rapidamente esses nós que eu quero levantar de 3 metros e fazer o mesmo deste lado para criar assim então as 2 torres que eu pretendo. Visualizando agora a estrutura na sua globalidade, tenho aqui então já os 2 modelos representados aqui no nosso programa. Para que a estrutura não seja totalmente regular, vamos também fazer aqui algumas modificações, nomeadamente criar zonas inclinadas. Por exemplo, se eu optar por deslocar os nós aqui de 1 metro desta zona da estrutura, eu vou conseguir colocar ali uma zona inclinada, e se eu fizer o mesmo deste lado, consigo também criar aqui uma zona inclinada, como vocês estão a ver. É também possível no Tricalc utilizar funções como o Extend do AutoCAD, que aqui se chama geometria nó por interseção, e indicar que queremos que estas 2 barras se encontrem num ponto comum e, portanto, prolongar estas zonas inclinadas até uma zona comum de comieira aqui na parte central do meu modelo. Podemos fazer isso para todos estes pórticos que aqui estão, e podemos também colocar uma barra de travamento aqui na zona da comieira, por exemplo, desta forma. Também ainda, utilizando as funções do programa Tricalc, eu posso a qualquer altura chamar um plano de trabalho qualquer e, por exemplo, utilizando funções de barra como perpendicular por um ponto ou o tal geometria nó por interseção, o Extend, fazer a união, por exemplo, deste montante com esta zona da cobertura e deste montante com esta zona da cobertura, e posso fazer isso plano a plano ou posso fazer isso em 3D, dominando aqui a visualização da estrutura de uma forma bastante rápida. Poderia fazer isso aqui no modelo tridimensional, aplicando essa translação a estes elementos. Caso preferisse, podia também ir plano a plano, como fizemos no primeiro plano vertical, fazer a introdução desses mesmos elementos, plano vertical a plano vertical. Se preferíssemos, podíamos então, como eu referi, ir indicando em 3D essa ligação entre os elementos, e também o Tricalc iria fazer esse prolongamento das barras e, portanto, funcionar exatamente da mesma forma que funcionou quando chamámos o nosso plano vertical. Okay? Falta-nos aqui um elemento, podíamos chamar mais uma vez um plano paralelo a XY para verificar isso e corrigir então essa situação aqui. Ora bem, vamos agora fazer a atribuição de secções a estes elementos para podermos ter uma estrutura. Então vamos fazer a parte de baixo da nossa estrutura em betão armado
e a parte de cima vamos fazê-la em estrutura de aço. Para esse efeito eu vou aqui às secções, definir a secção que eu pretendo, neste caso eu vou querer uma secção de betão de 30 por 30 centímetros, ok? Podemos aqui ir à base de dados, abrir a base de dados e escolher outra secção qualquer, mas vamos utilizar secções de 30 por 30 para todos os nossos pilares e vigas aqui ao nível do piso inferior. E agora vamos fazer a introdução de perfis metálicos para a parte superior da estrutura. E podíamos, por exemplo, recorrer aos filtros de visualização que o programa Trical permite, inclusive na fase de modelação de estrutura, e dizer que eu, por exemplo, neste momento não queria ver a parte de estrutura de betão e tirá-la daqui. Isso permitia-me agora trabalhar só com a parte de aço. E dentro da parte de aço eu podia dizer que não queria ver os pilares, os montantes, e portanto ficar aqui só com a visualização das minhas vigas. E portanto poderia agora, se quisesse, fazer o pré-dimensionamento destas vigas de aço, indo à base de dados, à parte de aço estrutural, nomeadamente aos laminados simples, vamos aqui ao fabricante ArcelorMittal e podíamos aqui colocar, por exemplo, IPEs ou IPNs como elementos que fazem parte do nosso modelo estrutural. Neste caso eu vou escolher um IPE 120 e vou atribuir esse mesmo IPE a todas estas vigas que aqui estão representadas. Vou agora continuar com o filtro de visualização, desativando a representação das vigas e deixando só a representação dos pilares metálicos e escolher como secção para esses pilares metálicos, por exemplo, o HE, e vamos escolher aqui o 140B, por exemplo, para atribuir a estes elementos que aqui estão. Tinha assim realizado um pré-dimensionamento, vamos aqui visualizar agora a estrutura toda novamente, com o material de betão e com todos os elementos estruturais. Vou colocar uma vista renderizada da estrutura, aqui está o render da estrutura. Vou juntar o modelo analítico à visualização renderizada e, portanto, aqui temos uma estrutura que é de aço, de betão, e que nós vamos agora aproveitar para calcular e depois exportar então para o Revit. A nível de cálculo, eu não me vou deter muito nessas considerações, uma vez que há demonstrações de tricálculo que estão na internet e que vocês podem depois consultar. E vou então dar agora só alguma informação adicional, nomeadamente a informação de que quero pórticos automáticos com uma quadrícula de alinhamentos para ter vigas contínuas. Dizer que quero que haja nome de projeto atribuído automaticamente às barras em função da quadrícula de alinhamentos que acabámos de definir e passa a ter então o pilar E1, o pilar E2, o pilar D1, o pilar D2 e por aí fora com nomes de projeto e não com a numeração interna do programa. Vou aqui às ações e neste momento eu vou pura e simplesmente desativar a verificação do sismo, do vento, vamos fazer um cálculo bastante rápido da estrutura, com as opções que estiverem definidas, não me vou preocupar muito com isso neste momento, e gerar então a minha estrutura através de um cálculo automático totalmente integrado. E portanto o cálculo de esforço está terminado, agora os dimensionamentos das armaduras, das sapatas e já portanto, todo o cálculo realizado e agora armazenamento da informação em disco, nomeadamente as armaduras 3D, visualização das armaduras tridimensionais aqui no nosso modelo estrutural. Cá está o cálculo, tudo verificou, também não tínhamos praticamente ações na estrutura, só temos os pesos próprios da estrutura e tínhamos aqui a possibilidade, se quiséssemos também, de visualizar as armaduras de montagem desta estrutura e, portanto, ter aqui a visualização das armaduras, das vigas, dos pilares, das sapatas, as emendas que vêm das sapatas para os pilares, toda essa informação era possível de ter aqui visível no nosso modelo do Trical. Agora vamos preparar então a conexão, a ligação àquilo que é o Revit. Vamos aqui entrar no nosso software Revit, vamos criar um novo fecheiro, um modelo estrutural. Ele vai abrir esse novo projeto aqui no Revit. Vamos aos Power Packs que são desenvolvidos pela Greatech para o Revit e vamos aqui à gestão de famílias do Revit fazer a escolha das famílias que nós queremos carregar para este projeto. E portanto podemos ir aqui às bibliotecas de Portugal, à parte das colunas estruturais, vamos aqui escolher os elementos de betão armado, retangulares, quadrados. Também podemos colocar aqui circulares, embora não exista no nosso projeto. Vamos aqui aos elementos de aço, escolher os Hs, os IPEs, os IPNs, embora, por exemplo,
os IPNs não estejam também introduzidos no nosso modelo, nós vamos carregá-los à mesma. E vamos também ao nível do Structural Framing, aqui escolher as vigas de botão armado e na parte de aço escolher também as vigas a gás, embora não existam, os IPEs e os IPNs também para serem carregados no nosso projeto. E portanto é isso que o Power Pack da Greitec vai fazer. Aqui estão exemplos de elementos da biblioteca que passam a estar carregados no projeto e portanto a ser potencialmente reconhecidos logo pelo Revit quando vierem do Trical. E podemos assim começar a fazer já a ligação entre o Trical e o Revit. De referir que esta ligação se faz na mesma área de memória, como referimos, através de uma tecnologia desenvolvida pela Artec, pela Greitec, que se chama DirectBeam 2.0, à qual se acede a partir deste ícone que aqui está. Portanto, em Geometria Modelo BIM, nós temos aqui o DirectBeam com Autodesk Revit. Esse DirectBeam com Autodesk Revit tem a possibilidade de nós verificarmos se a conexão está a funcionar diretamente entre o Tricalc e o Revit. Está. É uma conexão que se estabelece através de um plugin que é instalado automaticamente quando se instala o Tricalc e o Revit é reconhecido como um programa que está presente no nosso computador. E depois temos então a possibilidade de vir aqui e atualizar, ou seja, modificar e criar elementos no Revit. E como é que se modificam ou criam esses elementos no Revit? Nomeadamente através de vínculos que existem entre aquilo que são as secções do Tricalc, como podemos aqui visualizar, e aquilo que são as famílias que nós carregamos já, como vimos há pouco, do Revit. E, portanto, temos aqui as secções de betão, e nomeadamente a secção de betão 30x30 que utilizamos, que vai corresponder à família dos pilares Concrete Rectangular Column e também, quando utilizado na viga, ao Concrete Rectangular Beam. E esta informação pode ser consultada para todos os elementos que fazem parte aqui do Tricalc, a base de dados do Tricalc, inclusive a parte de estrutura metálica que também utilizamos, os HEs, cá estão eles, os IPEs, há aqui alguns IPEs, por exemplo, que não têm correspondência, os que têm aqui o stop, aqui IPNs, e portanto nós poderíamos verificar esta informação uma a uma, ou poderíamos pura e simplesmente recorrer a uma importação de dados a partir de um formato Excel, por exemplo, em formato CSV, em que essa correspondência estivesse estabelecida e, portanto, carregava-se logo toda a informação de base de dados com as suas correspondentes famílias de uma só vez no programa Tricalc. Vamos aceitar então esta informação e vamos pedir agora para ele fazer a ligação com o Revit. E, portanto, é essa informação que vai agora passar aqui do Tricalc para o nosso software Revit. Se nós formos agora ao Revit, vemos que o Revit está a trabalhar, ok? E, portanto, estamos a trabalhar na mesma área de memória e a passar a informação diretamente do Tricalc para o Revit. A informação no Tricalc enviaram-se 265 elementos e foram criados, portanto, 205 elementos no Revit e vamos confirmar efetivamente no Revit se o nosso modelo cá chegou. Ora, colocando aqui numa perspectiva 3D, temos aqui então a informação que veio diretamente do Tricalc aqui para o Revit. E podemos aqui ver os elementos de betão armado e os elementos de aço que foram efetivamente do Tricalc para o Revit. Cá estão os pilares de 30x30, cá estão as vigas de 30x30, cá estão os HEBs. Se nós clicarmos aqui duas vezes, vamos ter acesso a um pormenor da família dos HEBs, neste caso, aqui representado. E, portanto, essa informação passou diretamente do Tricalc aqui para o Revit através da área de memória comum entre os dois programas. Era possível também, agora se nós quiséssemos, selecionar aqui algum elemento destes que estão aqui no nosso modelo. Por exemplo, selecionar aqui este elemento de aço e pedir para ver, por exemplo, no Tricalc. Então podíamos vir aqui à parte dos suplementos, encontramos aqui os plugins da Artec e podíamos clicar aqui, mostrar em Tricalc e vejam que se formos agora ao Tricalc aparece aqui pescar para podermos estabelecer correspondência entre aquilo que é o que estamos a ver no Revit e aquilo que estamos a ver no Tricalc. Mas poderíamos ainda fazer algumas outras modificações interessantes em termos de estrutura.
Imaginemos, por exemplo, que nós queríamos modelar a nossa estrutura aqui de uma forma diferente. Queríamos acrescentar aqui algumas barras. Por exemplo, eu vou pedir um plano horizontal que passe por aqui, ok? E vou criar aqui uns elementos de ligação entre estes pórticos. Vamos aqui a geometria barra por 2 nós. Vamos colocar barras daqui para aqui, daqui para aqui. Vamos deixar a zona interior ali aberta, ok? E vamos atribuir secção a estas duas barras. Vamos aqui a secções, definir secção, capturar a secção que já existe aqui e aceitar e atribuir, peço desculpa, clicando nesta barra e nesta para fazermos ali a introdução de 2 novos elementos de aço. Vamos também mudar a secção, por exemplo, da viga de comieira. Tínhamos a necessidade, por exemplo, de reforçar esta viga de comieira, em vez de ser um IPS 120, queríamos um IPS um pouco mais resistente, e portanto podíamos vir aqui e mudar a secção desse IPS 120 para, vamos aqui pôr, por exemplo, 180 e atribuir a este troço, a este troço, a este e a este, não é? Aqui para ficarmos então com a viga ali da comieira reforçada. Ora, agora poderíamos, já agora também vamos aqui modificar alguns elementos de betão armado. Também podemos vir aqui a secções de betão. Se soubermos o código, podemos logo aqui escrever o código da secção, 60 por 30, por exemplo. E vamos atribuir essa secção, por exemplo, a este pilar que aqui está. Aliás, vamos querer de 30 por 60, já agora, para se visualizar melhor lateralmente. E aqui a mesma coisa. E vamos fazer o mesmo do outro lado da nossa estrutura. Rodamos a estrutura e estes dois pilares centrais passam para 60 por 30. E agora então vamos atualizar esta informação no Revit. Como é que isso se faz? Voltamos ao nosso modelo BIM, Direct BIM, atualizar o modelo da Autodesk Revit, ok? E portanto cá está ativada a opção de modificar e de criar. Se tivéssemos eliminado alguma barra, também estaria disponível a possibilidade de eliminar essa mesma barra e portanto desaparecer do modelo do Revit. Vamos aceitar. Se formos ao Revit, o Revit está já a ler essa mesma informação. Vamos esperar que ele conclua esta operação. E aí está, enviaram-se 187 elementos modificados e 2 criados, ok? E portanto, quando nós chegamos agora ao Revit, vamos verificar que o nosso modelo passou a estar diferente, nomeadamente teve a atualização com este elemento que veio do nosso tricalc e com este elemento que também veio do tricalc. Temos também mudança de secção, com esta IPM 180, ao nível daquilo que é a visualização, aliás o modelo, a modelação aqui do nosso modelo tricalc aqui no Revit. Ok? Portanto, como podem ver, de uma forma totalmente transparente, na mesma área de memória, ideal para quem tem tricalc e Revit instalado na mesma máquina, podermos assim passar a informação diretamente do tricalc para o Revit nessa mesma área de memória. No entanto, com a implementação dos BIM Connectors da Greitec no tricalc, nesta versão 2022, além desta possibilidade de transferir informação dentro do mesmo PC entre o tricalc e o Revit, existe agora também um formato específico que permite passar as estruturas do tricalc diretamente para o Revit através dos Power Packs da Greitec. E depois com os Power Packs de Detailing e de Design podermos fazer dimensionamento e inclusive detalhamento de armaduras 3D e 2D dentro do programa Revit. Então, para o efeito, eu vou aqui fechar o projeto com o qual estivemos a trabalhar. Vamos mandar guardar esse projeto como projeto 1A, por exemplo, e guardar aqui algures. Vamos criar um novo projeto, ok? Um projeto estrutural. Vamos mais uma vez recorrer aos Power Packs da Greitec para, através da gestão de famílias do Family Manager, escolher aqui a informação das famílias que queremos utilizar no nosso projeto. E vamos, por exemplo, aqui escolher mais uma vez
as colunas retangulares, circulares, quadradas. A nível do aço vamos escolher as Hs, IPS, IPNs. A nível do structural framing vamos então também às vigas de betão armado retangulares e vamos também às vigas de aço de Hs, IPS e IPNs, escolher esses elementos para serem carregados já no projeto e serem logo reconhecidos pelo Revit quando vier a informação do TriCalc. A informação carregada no projeto, vamos então agora voltar a regressar ao nosso TriCalc e utilizar aquilo que é a nova função da versão 2022 que nos permite exportar para Greitec BIM, para os conectores BIM da Greitec, a informação que temos aqui. E portanto eu vou aqui deixar ficar o nome, Webinário 01 GTCX, vou guardar aqui na pasta Estruturas TriCalc 22. Tenho a possibilidade aqui de definir quais são as plantas importantes para mim em termos de visualização. Neste caso eu vou escolher só as cotas 0, 300 e 600, ok? E a operação é, como vocês veem, extremamente rápida na geração, na criação desse mesmo ficheiro. Eu tenho então agora a possibilidade de chegar ao Revit e no Power Pack da Greitec, que está integrado aqui no Revit, podíamos ver aqui a parte de BIM Connect, ok? E fazer a importação do nosso ficheiro Greitec BIM. E portanto o que fazemos é dar aqui o OK, ir à pasta onde está guardado esse ficheiro que foi criado, aqui está ele, o webinário 01 GTCX, pedir para abrir esse ficheiro e a importação, a abertura desse ficheiro passa a realizar-se aqui no Revit. De referir que esta é uma forma de trabalho que permite não só no mesmo computador fazerem, digamos que, a passagem de ficheiros de um lado para o outro, mas também fazer a passagem desses mesmos ficheiros para outros computadores, para outros parceiros de projeto, através deste formato, uma vez que não estamos já a trabalhar na mesma área de memória, mas sim a trabalhar com um novo modelo, em termos de modelo tridimensional. E aqui temos então o nosso modelo no Revit. Regressando então ao nosso PowerPoint da apresentação de hoje, vamos passar então para o próximo workflow. O workflow que vamos agora apresentar é a possibilidade de trabalhar com o mesmo método que acabámos de ver para passar a informação para o Revit através dos BIM Connectors da Greitec, fazer essa mesma informação passar para o Advanced Design da Greitec. Para o efeito, vamos aqui pedir para abrir o software Advanced Design. Vamos aqui permitir então a abertura do software. E vamos fazer aqui a importação de um modelo BIM diretamente e portanto ele tem logo a possibilidade de abrir através dos BIM Connectors o modelo estrutural que nós pretendermos e vamos aqui à pasta das estruturas TriCalc 22 à procura do tal ficheiro que tínhamos criado no TriCalc e fazer a sua importação para dentro do Advanced Design aqui da Greitec. Temos aqui alguns materiais que não estavam definidos no TriCalc, e, portanto eu vou aqui defini-los diretamente no Advanced Design. Podemos agora introduzir aqui as características do nosso modelo, do nosso projeto, aliás, em termos de identificação do projetista, da empresa, etc. E temos agora aqui já a importação, então, através desses BIM Connectors para o Advanced Design, do modelo que nós tínhamos acabado de realizar no TriCalc e através do formato GTCX. Era possível agora começar aqui a trabalhar, nomeadamente se eu quisesse definir aqui encastramentos para a base destes pilares, era possível fazê-lo, okay? Portanto veio a geometria, mas a parte de apoios não foi transmitida e nós podíamos agora aqui fazer a introdução dos apoios que necessitássemos para o nosso modelo. Podíamos ver as características de qualquer elemento que aqui está. Cá está uma secção de 300 por 300. Vamos aqui escolher também a visualização deste elemento e, portanto, se aqui clicarmos, podemos ter um aproximar da visualização
deste elemento e saber, se quiséssemos também, informação relacionada com esse elemento. Cá está um IPS 120. Podíamos ir assim percorrendo qualquer elemento do nosso modelo e verificar que está igual àquilo que foi definido no trical, como seria de esperar. E podíamos então tirar partido das potencialidades que o Advanced Design tem e incrementá-las àquilo que o Tricalc já permitia. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma análise não linear, eu podia recorrer agora aqui ao GREYTEC Advanced Design. Se eu quisesse realizar uma análise com superelementos, portanto elementos metálicos contínuos sem divisão nas interseções, poderia fazer toda essa modelação aqui em termos de Advanced Design e também o seu cálculo. Regressando então aos nossos workflows da sessão de hoje, vamos agora avançar. Temos aqui um pequeno exemplo de um outro tipo de estrutura que foi passada através dos connector beams da GREYTEC do Tricalc para o Advanced Steel. Temos aqui imagens desse modelo passado de um lado para o outro. Mas, como estava a dizer, vamos passar agora para um outro workflow, que é o workflow que permite também, através do mesmo formato que foi prioridade no desenvolvimento da versão Tricalc 2022, poder conectar o Tricalc com o universo da GREYTEC e com o universo da Autodesk, porque a GREYTEC conhece os softwares da Autodesk muito bem e tivemos essa possibilidade. E, portanto, vamos ver agora a possibilidade de trabalhar com os modelos Tricalc dentro do Advanced Steel e fazer assim o detalhamento de ligações metálicas de uma forma muito mais potente do que aquilo que é possível fazer só com o Tricalc e com o T-Connect. E para esse efeito eu vou também recorrer aqui ao software Advanced Steel da Autodesk. Vamos abrir o Advanced Steel, eu vou regressar aqui ao nosso modelo de Tricalc e vou tirar a parte de botão, deixar só a parte de aço, que é aquela que nos interessará para o Advanced Steel. Então, para o efeito, eu vou aqui fechar o nosso fecheiro. Vou pedir para abrir novamente o webinar 01, mas uma cópia, para poder trabalhar à vontade. E vou colocar numa perspectiva que me permita, de uma forma bastante simples, eliminar todos os elementos de betão armado que aqui estão. Portanto, vou aqui a barra, eliminar, e pedir para eliminar os elementos de betão armado que aqui estão, e já agora também os nós aqui da fundação, que não farão sentido ali para a parte do Advanced Steel. E, portanto, vou agora exportar só esta função, este formato, esta estrutura. Vamos chamar-lhe agora o webinário 2, ou o webinário 1.0, ou até o webinário cópia GTCX, acho que podemos utilizar este modelo. Indicar as cotas que para nós são importantes em termos de projeto, a cota 300, por exemplo, e se quisermos a cota 600, as plantas principais. E, portanto, tínhamos agora a possibilidade de, no Advanced Steel, criarmos então um novo modelo através das próprias funções que são permitidas a nível do Power Pack para importação de desenhos. Vamos criar um novo projeto, ok? E vamos então ao plugin da GREYTEC dentro do Advanced Steel e Power Pack, e vamos utilizar a função de importação através dos GREYTEC Beam Connectors, através do formato GTCX file, daquilo que foi o fecheiro que acabámos de gerar, o tal webinar 01 cópia, e vamos pedir para abrir esse fecheiro aqui dentro do programa Tricalc, do programa Advanced Steel. E, portanto, temos aqui já o modelo aqui dentro do nosso software. O modelo ficou aqui bastante reduzido, eu vou tentar aqui centrá-lo, aqui está. E, portanto, podíamos agora utilizar as tais funções, as tais bibliotecas que existem no Advanced Steel para fazer a introdução de placas de base. Existem aqui vários modelos e estes modelos são paramétricos, portanto nós podemos intervir sobre a composição destes modelos tipo que aqui vão aparecendo. Temos aqui ligações também aparafusadas de vigas com pilares e, portanto, se formos percorrendo toda esta biblioteca, encontramos aqui uma série de ligações que podemos realizar com o Advanced Steel.
ok? Ele realiza a comprovação e o detalhamento desses elementos, modelação 3D e modelação 2D. Quando quisermos alguma ligação especial, podemos clicar neste ícone que aqui está, nesta estrela, e passar para aquilo que são as ligações favoritas. Mas já agora vamos percorrer aqui mais alguns tipos de ligações que são possíveis de introduzir no Advanced Steel. Vemos aqui então aos favoritos. Eu tenho aqui introduzidos alguns elementos e vamos fazer efetivamente a utilização de um destes elementos aqui no nosso projeto estrutural. Vamos escolher esta ligação que aqui está e podemos escolher a ligação, podemos escolher o nosso primeiro elemento, carregamos na tecla Enter, escolhemos o segundo elemento, carregamos na tecla Enter, para fazer assim a atribuição do modelo. Aparece aqui logo a caixa de configuração desse mesmo modelo, aparece ali a renderização já da ligação. Eu vou aqui baixar um pouco o detalhe da ligação para podermos ver melhor aqui a própria ligação. Vamos aqui tirar de Realistic para, por exemplo, Wireframe e vemos aqui já a ligação que estamos efetivamente a atribuir a estes elementos que aqui estão representados. Vamos colocá-lo aqui em mais destaque. Ok. Vamos repetir a aplicação noutra zona para vermos então como se faria a aplicação. Portanto, escolhemos aqui o tipo de ligação que queremos realizar. Ok. Depois escolhemos o primeiro elemento, carregamos na tecla Enter, escolhemos o segundo elemento, carregamos na tecla Enter e a partir daí aparece aqui a ligação detalhada em modelo arame e aqui as propriedades dessa ligação e, portanto, podemos aqui ir mudando várias configurações paramétricas desta ligação. Por exemplo, podíamos colocar aqui as características do endplate, tem 15 mm de espessura, podíamos meter aquilo que pretendêssemos, podíamos colocar ali uma cap plate, podíamos colocar rigidificadores adicionais, podíamos aqui colocar placas adicionais, podíamos vir aqui aos parafusos e definir, por exemplo, grupos de parafusos, quantos grupos é que queríamos que existissem, portanto podíamos passar de 2 para 4, aquilo que nós quiséssemos, colocar aqui parafusos de reforço, escolher aqui outros elementos a nível de soldadura também. Portanto, podemos modificar a ligação conforme entendermos e ter essa ligação atribuída aos elementos que acabamos de selecionar. Portanto, aqui está a visualização, neste caso em modelo arame, que foi aquilo que selecionamos, mas podíamos pedi-la visualização renderizada. E, portanto, podemos assim vir aqui do Tricalc para o Advanced Steel e fazer a comprovação e detalhamento de toda esta biblioteca, extensa biblioteca do Advanced Steel. Então, na nossa sessão, vamos agora analisar o workflow entre o Tricalc e o Revit com os Power Packs da Greatech. Então, para esse efeito, eu vou abrir aqui novamente o Revit. Temos aqui o Power Pack que vem de raiz com o Revit. E depois temos os Power Packs desenvolvidos também pela Greatech, o Power Pack Detailing e o Power Pack Design aqui em destaque. E o que nós vamos fazer é efetivamente pegar na estrutura que veio do Tricalc e fazermos a definição de armaduras tridimensionais que depois têm a sua representação também em 2D e que também podem ser aqui comprovadas, dimensionadas dentro do Revit. Mas vamos fazer então a definição dessas armaduras aqui no Revit para vocês verem como é que se pode fazer então esse mesmo detalhamento. Para o efeito, eu vou aqui ao Power Pack Detailing, vamos então aqui à função de Main Bars e vamos clicar num dos elementos que temos aqui no nosso programa. No nosso modelo estrutural, neste caso eu escolhi este pilar de 60%, eu vou tentar, já agora vou colocá-lo aqui mais de lado, vou tirar daqui esta janela para podermos ver em simultâneo com a caixa de diálogo. E portanto vamos aqui a Main Bars, vamos clicar no pilar de 60%, que aliás já estava escolhido.
e temos a possibilidade de definir aqui as armaduras que nós queremos para o nosso pilar. Vamos aqui colocar as armaduras de base como diâmetro de 16 mm, as 4 varões longitudinais. E vamos depois ter a possibilidade de definir também aqui algumas opções de representação dessa mesma armadura, como aqui o UCA 90 graus, o gancho 90 graus. E temos a possibilidade de chegar aqui também à armadura transversal, os estribos, e criar aqui conjuntos ou zonas de estribos. E vou começar por definir o diâmetro que eu quero para esses estribos, e neste caso vou trabalhar com 8 mm, e vamos indicar aqui o espaçamento que eu quero entre esses estribos. Vamos aqui colocar 150 mm, ou seja, 15 cm, ok? E portanto vamos depois permitir 150 vezes 20 espaçamentos para termos então 3 metros de comprimento com estribos no pilar. Nós fizemos aqui só uma distribuição única de pilares, mas podíamos criar vários packages com espaçamentos diferentes e, portanto, ter detalhamentos diferentes da armadura transversal. Vamos dar o OK e, portanto, aqui temos a representação dessa mesma armadura aqui realizada. A qualquer altura nós podíamos copiar ou modificar esta armadura. Por exemplo, se nós chegávamos à conclusão de que os 60 sem um varão intermédio era muito, podíamos vir aqui à parte de rebar rebar set e podíamos modificar o nosso detalhamento desta armadura. Vamos aqui então à armadura longitudinal e vamos agora aproveitar para colocar então ao nível das barras 3 varões numa direção e 3 varões na outra direção também, já agora para ficar com a armadura simétrica. E, portanto, quando fizéssemos OK, ele iria fazer a geração da mesma armadura. Vamos aqui rodar o modelo e vamos aqui fazer um zoom, mas já com a colocação do tal terceiro varão nas duas faces que acabámos de referir. Tem também já a representação dos estribos e tudo isto são elementos tridimensionais do Revit e, portanto, eu posso selecioná-los um a um de forma independente e deslocá-los, editá-los, fazer aquilo que eu pretendo. Também era possível, caso eu pretendesse, copiar esta informação para outros elementos, para outros pilares aqui do nosso modelo. Para esse efeito, nós vamos utilizar a função que existe no Power Pack Detailing, aqui em Rebar in Elements, que nos permite fazer o copy do rebar, copiar armadura. Temos aqui a explicação, inclusive, da função de forma gráfica. E vamos aqui copiar a armadura, escolher o pilar inicial, concluir a seleção e agora escolher os pilares para onde eu quero enviar essa armadura, para este e para este que aqui está, e carregar em concluir, e ali está a armadura copiada para esses elementos. Temos assim uma forma bastante simples de pegar no modelo Tricalc e fazer qualquer edição de armadura que se pretenda ao nível dos elementos de betão armado e também, como já vimos também, ao nível do Advanced Steel, se quisermos, na parte de estrutura metálica ou aqui também no Revit. Regressando ao nosso PowerPoint, vamos agora avançar para aquilo que é o workflow entre o Tricalc e o Advanced Power Pack em termos de representação de janelas. Cá está aquilo que nós estivemos a fazer. O pilar é diferente, é um pilar de canto. A estrutura também é diferente, mas como disse já anteriormente, o procedimento é exatamente igual. E vamos agora mostrar o workflow entre o Tricalc e softwares da área BIM através do formato IFC. E portanto nós temos a possibilidade de abrir no Tricalc qualquer estrutura. Neste caso temos aqui um exemplo do modelo Tricalc gerado diretamente no Tricalc e depois aberto num visualizador gratuito, o BIM Vision, e vamos fazer exatamente essa situação agora com o nosso Greatech Tricalc aqui. Para o efeito eu vou inclusive abrir uma estrutura bastante grande, bastante complexa, que vamos aqui colocar a sua visualização tridimensional sem o arame para se conseguir perceber melhor do que é que estamos a falar. É um pavilhão ginodesportivo de uma escola, falta-me ali desativar o modelo arame,
que tem zona de bancadas aqui inclinadas, tem estrutura metálica, tem estrutura de betão, tem maciços de encabeçamento com estacas, tem sapatas, portanto tem aqui uma série de informações no próprio modelo. E eu vou pegar neste mesmo modelo e vamos exportá-lo para o formato IFC. Portanto, eu vou neste momento esperar que ele faça a renderização da parte das armaduras de montagem e depois exportá-lo para incluir também as armaduras de montagem na exportação para o formato IFC. Temos então a exportação concluída, entretanto vou desativar daqui as armaduras de montagem para libertar um pouco de memória no computador e vamos ao Beam Vision, por exemplo. Aqui está ele. E vamos pedir para abrir o nosso fecheiro que está no disco capa, nas estruturas de Tricalc 2022 e, portanto, aqui está esse mesmo fecheiro e vamos pedir para o abrir. Cá está a informação exportada diretamente do Tricalc para modelos IFC, para qualquer programa que trabalhe com OpenBeam com formato IFC e, portanto, agora podíamos, inclusive, se pretendêssemos ter aqui lugar de transparência nestes elementos e ver as armaduras tal e qual como o Tricalc as exportou, as dimensionou, as detalhou e enviou aqui para este modelo BIM. Cá estão as armaduras de emendas, as armaduras da sapata, as armaduras dos pilares. O nível de detalhamento é muito bom, como vocês podem ver, e portanto este dimensionamento e detalhamento automatizado do Tricalc é uma das grandes mais-valias que o Tricalc apresenta. Eu vou desligar daqui a visualização também desta laje transparente, não ocultar mesmo, para vermos aqui a representação das armaduras. Okay? Portanto, um nível de detalhe bastante grande na exportação IFC, exportação e importação, porque é uma comunicação bidirecional que o Tricalc permite. Ora bem, estamos a chegar ao fim da nossa sessão. Espero que tenha sido uma sessão do vosso agrado. Esforçámos por isso. Os níveis de recursos que vocês viram aqui nesta sessão são elevados a nível de software, a nível inclusive de máquina para correr estes softwares em simultâneo. Mas penso que é uma sessão bastante útil e vem também expressar aquilo que é a importância da integração do Tricalc no grupo Greitec, da integração do Tricalc dentro daquilo que é a família de produtos da Greitec através dos conectores BIM, como vimos aqui, que nos permitiu ligações diretas com o Revit mais Power Packs, com Advanced Steels, com Advanced Designs e através do formato IFC com qualquer outro software da área BIM. Espero que tenha sido do vosso agrado. Até breve. Podem colocar agora questões no chat se quiserem para nós respondermos. E não se esqueçam que amanhã teremos então a partir das 17 horas também aqui o segundo dia da nossa segunda semana Greitec Tricalc. Até breve.